Há mais de 4.500 anos, às margens do rio Nilo, nasceu uma das maiores obras já realizadas pela humanidade. Em meio ao deserto, sob o sol escaldante do Egito Antigo, uma civilização decidiu construir algo que desafiaria o tempo, a morte e a própria compreensão humana. Assim teve início a construção das pirâmides do Egito, monumentos que atravessaram milênios e que até hoje despertam admiração. Dúvidas e mistérios que continuam sem respostas definitivas. As pirâmides foram construídas principalmente durante o Antigo Império, entre as dinastias terceira e sexta. Elas não eram simples túmulos, mas estruturas sagradas, planejadas para garantir a eternidade do faraó. Para os egípcios, o faraó era um deus vivo, um intermediário entre os homens e os deuses. Quando morria, a sua alma precisava ascender aos céus e continuar governando no além. A pirâmide era essa ponte entre o mundo terreno e o mundo espiritual. A mais famosa de todas é a Grande Pirâmide de Quéops, localizada no Planalto de Gizé. Originalmente, ela possuía cerca de 146 metros de altura e foi construída com mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando mais de 70 toneladas. O nível de precisão é tão impressionante que a base da pirâmide é quase perfeitamente nivelada, com uma margem de erro mínima, algo extremamente difícil de alcançar, mesmo com tecnologia moderna. Um dos maiores mistérios é como esses blocos foram cortados, transportados e encaixados com tamanha perfeição. Não existiam máquinas, rodas ou ferramentas de ferro, como conhecemos hoje. Acredita-se que os egípcios utilizavam ferramentas de cobre e pedras mais duras para cortar o calcário e o granito. Para o transporte, uma teoria bastante aceita sugere o uso de trenós de madeira puxados sobre areia molhada, reduzindo o atrito e facilitando o deslocamento dos blocos. Durante muito tempo acreditou-se que as pirâmides haviam sido construídas por escravos. No entanto, escavações arqueológicas revelaram algo diferente. Foram encontradas vilas de trabalhadores próximas às pirâmides, com restos de alimentos, dormitórios e registros, que indicam que esses homens eram trabalhadores especializados, bem alimentados e organizados. Eles participavam de um projeto considerado sagrado e nacional, o que reforça o nível de planejamento e estrutura daquela sociedade. Se você está achando essa história fascinante, aproveite esse momento para deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como esse, cheios de história, mistério e conhecimento para você. Mesmo com essas explicações, muitas perguntas continuam sem resposta. Como as pedras eram elevadas a grandes alturas? Uma das hipóteses mais conhecidas fala sobre rampas gigantes feitas de terra e tijolos, que contornavam ou acompanhavam a pirâmide durante sua construção. Outras teorias sugerem rampas internas, construídas dentro da própria estrutura. No entanto, nenhuma dessas ideias explica completamente todos os detalhes observados. Além da engenharia, existe um mistério ainda maior envolvendo o alinhamento das pirâmides. Elas estão posicionadas com extrema precisão em relação aos pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Esse alinhamento é tão exato que intriga cientistas até hoje. Alguns estudiosos acreditam que os egípcios usavam as estrelas como referência, especialmente o cinturão de Órion, associado ao deus Osíris, senhor do mundo dos mortos. Para os egípcios, as estrelas eram o destino final da alma do faraó. Outro aspecto intrigante está no interior das pirâmides. Corredores estreitos, câmaras funerárias, passagens inclinadas e túneis misteriosos fazem parte de uma arquitetura complexa. Com o uso de tecnologias modernas, como scanners de partículas, cientistas descobriram grandes espaços vazios dentro da Grande Pirâmide que ainda não foram totalmente explorados. Esses vazios levantam novas questões. Seriam câmaras secretas, corredores ocultos ou espaços cerimoniais nunca registrados? Com tantos enigmas, surgiram teorias alternativas ao longo dos séculos. Algumas defendem que os egípcios possuíam um conhecimento avançado, perdido com o tempo, talvez relacionado à geometria sagrada, energia da terra ou técnicas desconhecidas de construção. Outras teorias mais polêmicas
sugerem que civilizações muito antigas, anteriores aos egípcios, ou até mesmo seres de outros mundos, teriam ajudado na construção das pirâmides. Embora essas ideias não tenham comprovação científica, elas continuam alimentando o imaginário popular. Outro fato impressionante é a resistência dessas estruturas. As pirâmides sobreviveram a terremotos, tempestades de areia, guerras e ao desgaste natural do tempo. Enquanto muitas construções modernas não resistem por séculos, as pirâmides permanecem de pé após milênios, o que demonstra a qualidade extraordinária de sua engenharia. Além da função funerária, as pirâmides carregam profundo simbolismo. Seu formato representa os raios do sol, conectando o faraó ao deus Ra. Cada detalhe era pensado para garantir equilíbrio, ordem e harmonia, conceitos fundamentais na cultura egípcia. A construção das pirâmides era tanto um ato físico quanto espiritual, envolvendo rituais, crenças e uma visão de mundo completamente diferente da nossa. Apesar de séculos de pesquisas, escavações e estudos, as pirâmides do Egito continuam guardando seus segredos. Não sabemos exatamente como foram construídas, nem tudo o que ainda pode estar escondido em seu interior. Elas permanecem como testemunhas silenciosas de um conhecimento extraordinário, de uma civilização que dominava a arte, a ciência e a espiritualidade de forma única. Mais do que simples monumentos de pedra, as pirâmides são símbolos eternos da capacidade humana de criar, imaginar e desafiar limites. Elas nos lembram que o passado ainda tem muito a ensinar e que, por mais que a tecnologia avance, alguns mistérios continuam resistindo ao tempo. Outras curiosidades e teorias é que as pirâmides teriam sido feitas com tecnologias vindas de outros planetas. Essa ideia surgiu principalmente pela precisão impressionante da construção, pelo tamanho colossal das pedras e pelo conhecimento avançado que os egípcios aparentavam possuir para sua época. Para alguns estudiosos e pesquisadores independentes, seria difícil acreditar que uma civilização antiga, sem máquinas modernas, conseguisse erguer estruturas tão perfeitas apenas com ferramentas simples. Segundo essa teoria, seres de outros mundos teriam compartilhado conhecimento avançado com os egípcios, ensinando técnicas de engenharia, matemática e alinhamento astronômico. Isso explicaria, por exemplo, o alinhamento quase perfeito das pirâmides com os pontos cardeais e sua possível conexão com constelações, algo que exigiria um entendimento profundo do céu e da terra. Para os defensores dessa ideia, as pirâmides seriam mais do que túmulos. Seriam marcas deixadas por visitantes de outros planetas. Outra hipótese relacionada sugere que as pirâmides funcionariam como dispositivos energéticos, capazes de captar e amplificar energias naturais da Terra. Alguns acreditam que o formato piramidal teria propriedades especiais, influenciando campos magnéticos e energéticos. Embora essas teorias não sejam reconhecidas pela ciência tradicional, elas continuam despertando curiosidade e alimentando debates até hoje. O fato é que, mesmo após milhares de anos, as pirâmides ainda desafiam explicações completas. Seja através da engenharia humana, de conhecimentos perdidos, ou de teorias que vão além do nosso planeta, elas continuam sendo um dos maiores enigmas da história da humanidade. Chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aproveite também para assistir a outro vídeo do canal e continuar explorando histórias, mistérios e acontecimentos que marcaram a humanidade. Nos vemos no próximo vídeo.